Olá, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL, o seu ponto de encontro de entrevistas, sempre às 7h30 da noite. Boa noite, César Calejão, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para a nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Olha, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo França, que já vai aparecer na nossa tela. Ele é diretor de cinema, ator, roteirista e também diretor de teatro. Rodrigo França, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui para a troca. Obrigado, Rodrigo, é um prazer falar contigo. Obrigado por aceitar nosso convite, querido. Rodrigo, você diz que está ressignificando o humor negro, né? Queria que você explicasse pra gente de que forma que você está fazendo isso, porque é muito delicado você rir da opressão, né? De quem sofre o racismo, do oprimido. De que forma que você está trabalhando? Quais são os seus maiores desafios neste ponto, hein? Primeiro, uma ideia da Val Bem-vindo, que é uma jornalista de Salvador, que criou um festival e somando muitos comediantes negros e negras que já vêm nessa pesquisa, nessa trajetória, né? Se a gente pensar que os maiores comediantes do Brasil têm uma história muito norte-nordeste, e é onde se concentra muita gente negra, né? Um grande volume dessa população negra, né? De 56%. Uhum. Eu acredito que o humor é algo muito delicado, porque ele também é uma ferramenta de opressão. Imagina, eu fui um garoto dos anos 80, 90, né? O quanto se caçoava dos meninos e meninas negros e negras por conta de programas humorísticos. Eu costumo falar que o que a gente faz é o que a maioria da família preta, suburbana ou não, da periferia ou não, do morro e da favela, faz. Quando alguém cai, a gente não vai rir. A gente levanta e depois vai rir todo mundo junto, sabe? Eu acho que esse humor negro, ele claro que a gente ressignifica esse termo, né? Que é um termo que se constrói a partir de uma narrativa racista. Algumas coisas a gente não consegue ressignificar e outras a gente consegue, pode e deve ressignificar, mas está nisso. A gente não ri de quem é vítima, a gente não ri de quem é oprimido, a gente ri do opressor. Muitas vezes o racismo, aliás, na maioria das vezes, o racismo, sim, é um ato violento, sim, é um ato criminoso. Mas algumas vezes coloca o racista numa situação muito patética, sabe? Muito patética e risível. Claro, quando a gente pode enxergar dessa maneira ou quando a coisa se coloca dessa forma. Então, a gente caçoa do opressor quando ele está numa condição risível, patética, mas não, sobretudo, violenta. Você pode dar um exemplo rápido pra gente, só para nossa audiência pescar exatamente o que você está falando? Boa. Ai, caramba! Principalmente tem uma relação ególatra, sabe? Quando a pessoa está sendo racista e não se percebe como e se coloca como aliado, como aliada, sabe? Ou seja, não quer ouvir. Já se constrói um conceito que essa pessoa foge de uma estrutura racista e ela é aliada. Então a gente ri desse momento. A gente, claro, quando isso é muito subjetivo, né? Assim, porque para algumas pessoas que estão nos vendo, ouvindo, podem falar, para mim isso é muito sério. Mas, por exemplo, a gente já consegue dar resposta quando tocam no nosso cabelo de uma maneira invasiva, sabe? Sem pedir licença. Algumas pessoas já conseguem encontrar uma forma risível de quando é perseguida num supermercado. Quando a gente percebe que aquele colega, aquele amigo, aquele familiar muito próximo é racista do nada. É muito delicado a gente exemplificar, porque no meio de milhões de brasileiros e brasileiras, para algumas questões ainda pode sentir dor. Mas o comediante negro e negra
com responsabilidade, isso é importante sinalizar. Não é todo mundo que é negro e negra que tem essa responsabilidade ou esse senso de letramento ou esse senso político de fazer piada sobre. Mas quando se sabe, a gente consegue tirar riso ou até mesmo instrumentalizar ou criar repertório sobre situações que a gente consegue dar uma resposta para o racismo. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, você utilizou um termo que me interessa, que é aliado. Como é que você determina quem é de fato aliado à causa emancipatória, à causa antirracista e quem eventualmente se passa por aliado, mas na verdade joga contra? Eu acredito, assim, primeiro que há um erro de se autodeclarar como aliado. Acho que tem uma coisa de coletivo, de comunidade, tem uma questão do tempo. Não é porque trata bem o Rodrigo que vai tratar bem todos os negros e negras, principalmente quem está numa condição subalterna socialmente e economicamente falando. Primeiro é isso. Eu acredito que em qualquer pauta é o tempo, sabe? Eu acho que não dá para eu, com meus 45 anos, em 2023, falar que eu sou aliado de uma pauta feminista, mulherista, uma pauta trans. Acho que é o tempo. Acho que a gente tem que fazer... Primeiro, a gente faz por obrigação. Se a gente se coloca como progressista, como revolucionário, como alguém que busca a democracia. Isso eu tenho muito em mente. Mas eu acredito que é o tempo. Eu acho errado, eu particularmente, né? Alguém que fala, eu sou aliado da luta da pauta tal. Acho que é o tempo. Acho mesmo, estou utilizando até um conceito do sofismo, né? Acho que é o tempo. Acho que a gente está discutindo uma relação de poder, sabe? Eu acho que quando a gente vai falar sobre uma luta antirracista, a gente está falando sobre uma relação de poder. Até quando, ou até que ponto eu estou disposto a ceder, até que ponto eu estou disposto a, de uma certa forma, repensar a minha existência dentro de essa estrutura que é bastante perversa. Boa. E, Rodrigo, conta um pouquinho do início da sua carreira. Você teve um suporte muito grande da sua família, mesmo, né, optando por uma carreira em artes, né, em comunicação. Divide com a gente um pouquinho aí. Tem uma questão, assim, eu sou a segunda geração de quem passou pela universidade. Imagina, no Brasil, quando a gente pensa na população negra, eu tenho 2 graduações, cheguei até o doutorado, não concluí. Então, eu sou muito exceção da regra, e isso é importante sinalizar, para não cair no sentido da meritocracia, se eu posso, todo mundo consegue. A meritocracia não existe no Brasil, é uma das maiores falácias. Isso é importante sinalizar. Então, na medida que eu sou classe média, que eu já caio num berço de classe média, eu posso estudar, sabe? Meus pais podem me dar a oportunidade de fazer... Imagina, quando meu irmão caçula, com 14 anos, começou a trabalhar escondido, foi um problema na minha casa. Porque meus pais sempre falaram, vocês vão estudar. Trabalhar só quando vocês chegarem à maioridade, vocês não precisam, e etc. Porque vieram de uma infância muito sofrida. Então, eu entendo o medo de alguns lares em relação à escolha de crianças, adolescentes e jovens em relação ao universo das artes. Ainda é uma estrutura muito delicada e muito frágil quando a gente pensa na questão financeira, na questão econômica. Então, eu com 12 anos, já estava matriculado numa oficina de artes, que é a Oficina de Artes Maria Tereza Vieira, que foi a papisa da arte e educação do Brasil. Ali já estava fazendo pintura impressionista, já estava fazendo escultura em pedra-sabão. Imagina, 12 anos, subúrbio do Rio de Janeiro, Penha, aquela máxima, né? O menino negro vai jogar bola ou vai
vai buscar outras alternativas, principalmente concurso público, já que meus pais vieram e são do concurso público. Então, isso me coloca muito diferenciado em relação à maioria dos nossos e nossas. E também comprova que a gente precisa oportunizar, a gente precisa também discutir as questões financeiras e econômicas para que jovens possam trilhar seus sonhos. Eu posso dizer que meus pais me instrumentalizaram, isso não é barato, para que eu seguisse a minha carreira, sabe? Para que eu pudesse escrever, para que eu pudesse dirigir, para que eu pudesse abraçar qualquer gênero quando cai no meu colo, né? Uma peça, um filme, uma série. Mas, ao mesmo tempo, que eu gosto sempre de sinalizar, eu era uma criança com dislexia. Dislexia não tem cura, né? Essa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade de números, signos, que muitas vezes isso vai atingir cálculos, isso vai atingir a leitura e a escrita. Então, ter uma família amorosa e parceira, sabe, cautelosa, e de enxergar que a arte era uma forma de me comunicar ao mundo, né, com excelência, fez com que eu chegasse aonde eu cheguei e aonde eu quero muito ir, sabe? Eu acho que está numa relação e que também a gente vai esbarrar nessa questão da não preocupação de ter o que comer, isso é muito bom frisar, que faz com que se tenha uma tranquilidade para educar, para ouvir os filhos, para ter um seio familiar harmônico. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de investimento, de acreditar que o seu filho, a sua filha, pode ser uma potência. Rodrigo, vamos falar um pouco das tuas inspirações, querido. Quem é que te inspira quando você vai dirigir, quando você vai criar, quando você está olhando para uma peça, para um filme? Quem é que te encanta, cara, ao longo da tua vida, que você se inspirou com base no trabalho dessa pessoa, ou pessoas, né, no plural? Eu era criança e vi renascer. Fico até emocionado com Dona Chica Xavier, com Grande Otelo e com Isabel Pilares. Eu vi ali 3 gigantes com personagens aquém do seu talento e que faziam, sabe, de uma maneira gigantesca. E ali eu falei, eu quero ser ator. Por isso que eu saio das artes plásticas com 14 anos e vou descobrir o teatro, sabe? E a vida me presenteou poder conviver, trabalhar com os 3. Eu acho que toda hora eu volto nessa excelência, sabe? Essa cobrança, entre aspas, e que muito positiva, faz com que eu tente ser gigante, sabe? É isso. Acho que quando a gente fala sobre representatividade, está muito nesse olhar. Eu também quero ser, eu também posso ser. Todo o trabalho que eu venho, imagina, no meu primeiro filme eu dirigi Dona Léa Garcia, então eu tenho Uau. a minha primeira cena do meu primeiro longa foi com Dona Léa Garcia. Então Que responsa, hein, Rodrigo? eu olho os nossos mais velhos, as nossas mais velhas e penso, eu quero ser também grande, sabe? Eu acho que é uma audácia positiva. Tem uma artista que eu amo, que é uma geração antes da minha, que é a Carmen Luz, que é cineasta, que é bailarina, que é múltipla também. E a gente se encontra uma vez a cada 2 meses. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua mestra, o seu mestre, sabe? Para puxar a orelha ou para falar tá no caminho certo. E aí a Carmen Luz fala para mim, erre, mas não erre como a minha geração errou. Então eu tenho um compromisso ancestral de avançar.
Boa. Pô, eu queria. Posso nessa que eu acho muito burra, desculpa, é a tua vez, eu tô atropelando. É que isso é. O que isso significaria na prática quando você. Porque isso me interessa demais. Quando você diz, por exemplo, que ela te passa uma mensagem forte como essa, erre, mas não erre como a minha geração errou, cometa erros originais. Aonde você vê que estaria essa. Oportunidade, né? Isso, de errar de forma original, o que isso significaria na prática, na tua perspectiva? Eu acho que o primeiro erro é o respeito, sabe? Eu acho que tem uma coisa de se entender como comunidade, de abrir espaços. Eu ainda pego um resquício de acreditar, tô falando geracionalmente, tá? Tá, sim. De acreditar que esse lugar do negro único é um lugar positivo, sabe? Imagina, eu comecei a fazer teatro em 92, se eu não me engano. Ainda era uma escola da violência, sabe? Se naturalizava o grito, se naturalizava a opressão. Eu acredito que muita gente de uma geração para trás aprendeu a reproduzir isso. Eu acho que está muito nas relações, sabe? Do que se entende numa questão do outro, né? Eu não me permito e nem quero, e mesmo sendo dessa escola da violência, reproduzindo um sétimo grito. Não precisa, sabe? Eu acho que um erro, acho mesmo que um dos erros tá nisso, né? Eu acho que não dá para reproduzir aquilo que a gente critica, sabe? Eu vou errar, imagina, eu vou errar, mas eu não quero errar. E, Rodrigo, no seu trabalho há uma preocupação dessa conexão com temas contemporâneos, com debates atuais, porventura até temas políticos? Queria entender um pouquinho essa sua conexão aí, na sua mensagem em relação ao presente. O diretor Rodrigo, ele se mistura com o autor, com o dramaturgo Rodrigo. Há 10 anos eu começo de uma certa forma, eu rompo com a exclusividade do teatro hegemônico, desse teatro muito bem patrocinado. Significa que você tem um corpo artístico e técnico branco e uma plateia majoritariamente branca, né? De negro só tinha minha família e meus amigos. E eu em cena e às vezes a camareira, o segurança e só. E aí começo a pensar, porque a minha formação é filosofia. Eu começo a pensar que tudo aquilo que eu debatia em sala de aula, eu não conseguia exercer no meu palco, da minha arte. Todas as reflexões do contemporâneo. E falo, vou me aperfeiçoar. Eu dei um compromisso. Não tem como não citar Nina Simone em relação ao compromisso com a sociedade. Eu acredito que o artista ele tem esse compromisso, ele deve muito em relação à sociedade. Não acho que a arte ela consiga modificar uma estrutura, mas ela consegue fazer com que o espectador pense sobre a estrutura. E para mim já é muita coisa. Então, por exemplo, em novembro eu vou estrear um espetáculo com Alexandre Paz e Orlando Caldeira falando sobre sexualidade no universo masculino, negro e gay. Né? Acabei de falar sobre o Jorge Lafon, acabei de falar sobre a escola a partir do livro do Manuel Soares, que é o Para Meu Amigo Branco. Tem tanto tema, não acho que a obrigatoriedade de temáticas políticas, sociais, para mim é importante. Mas o teatro, mesmo que se coloca como teatro, o filme, como entretenimento e na sua exclusividade, também tem uma relação política. Você está rindo de quem? Você está rindo para quê? Você está fazendo o que pensar? Sabe? O seu compromisso a partir de um patrocínio que passa por lei de incentivo, qual é a sua plateia? Né? Eu acredito nisso, mas a minha arte cutuca alguma questão da sociedade. Eu não sei fazer diferente, não sei escrever diferente.
A minha pesquisa nesse momento é masculinidade. Tá. Rodrigo, e como é que você sente a cena do teatro? Eu posso falar mais aqui de São Paulo, né, que é onde eu frequento o teatro. A gente já até teve essa conversa, né, Robson, acho que com a Zezé, não foi? Acho que eu fiz essa pergunta, a gente entrevistou a Zezé Polessa surgiu esse tema do quanto existe sim uma mentalidade muito eurocêntrica, de fato, né? Você vai no teatro aqui em São Paulo, sim. Tem 20 peças sobre Freud, Sartre, Butler, coisas que são interessantíssimas, ninguém está questionando isso. Shakespeare, exatamente. Então, via de regra, são temas da Europa Ocidental, essa coisa. Esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de coisa. Como é que você sente isso, cara? Você acha que falta uma perspectiva mais... trate temas mais locais, brasileiros, de fato? Gostaria da tua avaliação sobre essa questão, cara. As instituições serão o que a sociedade é, né? E vamos colocar o teatro, o audiovisual como instituições. A sociedade brasileira, ela não quer ser Brasil, ela não quer ser indígena, ela não quer ser africana. O brasileiro, ele não quer ser latino. O brasileiro, ele quer ser do Ocidente, ele quer ser Europa, né? Ele quer ser norte-americano. Eu amo ir para Nova York e assistir Broadway, por exemplo. Eu amo musical. Eu amo ir para a Inglaterra e assistir musical. Eu comecei fazendo Shakespeare, por exemplo. Não está nisso. Está numa relação de a gente preferir, na maioria das vezes, montar o gringo, né? Mas eu acredito que tem uma relação muito de uma construção quase idiosincrática de alguns artistas brasileiros, de falar assim, o meu sonho é fazer Hamlet, o meu sonho é fazer Macbeth, do que pensar o que a sociedade brasileira está esperando como narrativa. Se você pensa dessa maneira, você não vai beber na fonte gringa, sabe? Uma vez ou outra, mas fora que você deixa de oportunizar novos roteiristas, novos dramaturgos, novos escritores. Eu acredito que tem uma relação muito disso. É óbvio que eu tenho sonhos, né? Inclusive tem um projeto de eu fazer um solo como ator de Hamlet. Agora, quantos projetos eu faço pensando na sociedade para chegar e fazer Hamlet? Eu acho que está nisso. A gente não quer ser brasileiro, sabe? A gente não quer... Estou falando do senso comum e do que eu observo a partir dos meus colegas. E é isso, a gente vai educando a nossa plateia a um teatro único, que não é nosso. Aproveitando que você falou em roteiristas, em diretores, eu queria entender com você como é que está a representatividade e também a diversidade, principalmente para essas duas funções, Rodrigo. A gente vê muito, né? Enfim, quando a gente vê uma peça, enfim, um roteiro de alguma novela, que a gente vê muitas pessoas negras e pretas, geralmente a gente vê também temáticas, né? Racistas, antirracistas, identitárias. E aí eu te pergunto, esse bloqueio já foi quebrado, né? Assim, as pessoas já entendem que uma pessoa negra pode falar e escrever sobre qualquer assunto, assim como qualquer pessoa pode e deve escrever sobre qualquer assunto? Polêmica. Vamos lá. Uma das principais pautas do movimento negro, e eu quero reforçar sobre o movimento negro, porque a gente, no Brasil, acaba marginalizando, demonizando os movimentos sociais, e essa mudança ela não vem de dentro dos streams, das emissoras, essa mudança vem do movimento negro a partir do público. A gente está caminhando, mas a gente está longe. Se a gente pensar que somos 56% da população brasileira, e esse percentual a gente não vai encontrar nas salas de roteiro, nas direções e etc. Isso é importante sinalizar. Mas negar que estamos caminhando, que houve um avanço, significa negar uma luta histórica. Seria negar Abdias Nascimento, Dona Ruth de Souza,
Zezé Mota, por exemplo. Mas as nossas pautas têm que passar também pela subjetividade. A subjetividade que nos coloca como humanos, a subjetividade que nos coloca como seres pensantes, seres que amam e assim por diante. Acredito que, estrategicamente, pela pressão social, a gente ainda vai debater muito sobre racismo, né? Mas quem pode falar, e eu posso falar, eu não posso cobrar da roteirista que está começando agora, eu posso falar porque eu já tenho uma certa estrada. Eu sempre cutuco as produtoras que também é racismo colocar as pessoas pensantes que são negras numa maneira exclusiva de pensar só o racismo. Porque a gente pode falar sobre amor, a gente pode falar sobre guerra, a gente pode fazer rir. A gente não precisa exclusivamente passar pela pobreza. A gente não precisa exclusivamente passar pela dor. A gente não precisa exclusivamente passar pela violência, pelo tiro, pelo racismo. Acredito que quem pode falar, que fale. Mas não dar para negar trabalhos que vão tocar nessas pautas onde a gente vai encontrar a maioria de negro e negra, né? Nessas condições, quando a gente pensa sobre, infelizmente, a questão numérica nas mazelas sociais. Mas eu já estou cutucando, eu quero falar sobre amor. Meus próximos projetos perpassam sobre afetividade, sabe? Boa. Você sabe que é genial essa tua fala, porque eu vi, Rob, recentemente um palestino, a gente está acompanhando isso que está acontecendo aí, e é um intelectual, eu não o conhecia, mas pela eloquência, pela forma como se conduz, dá para perceber que no mínimo é alguém que lê muito, que tem muita propriedade, e que me disse exatamente isso que o Rodrigo me disse. Ele falou, se vocês vão se referir à Palestina só como vítimas, ou de forma piedosa, não fale. Não poste absolutamente nada e chega, porque isso já deu. E a gente não quer ser percebido único e exclusivamente dessa forma. Sim. O nosso povo tem essa luta, struggle é o termo que ele usa em inglês, mas a gente é muito mais do que isso. A gente tem toda uma riqueza, toda uma beleza que transcendem em ampla medida a questão dessa luta. Então eu fiz essa correlação com o que o Rodrigo está dizendo, e eu sempre discuto com a Roberta também essa questão da representatividade estética e cultural, que me parece que é importante e é a parte visível desse processo. A gente vê isso crescendo, a gente vê negros na bancada do Jornal Nacional, a gente vê novelas que tem um casting cada vez maior de negros, e tem essa questão do poder de fato, que é quem roteiriza, que é quem é dono da emissora, quem conta a história, quem organiza a história. O diretor da novela. O diretor da novela, né? E tal. E esse lado a gente não vê. Eu te digo assim, enquanto telespectador, eu não tenho como saber se existe um número maior, por exemplo, de roteiristas, de diretores de novela que são negros. E é aí que eu gostaria de te perguntar. Você acha que isso acompanha essa expansão da diversidade estética e cultural? Ou isso ainda está aquém desse outro processo que coloca atores e atrizes negras na frente das câmeras? Ou seja, tudo isso que a gente vê na frente da televisão também está acontecendo nos bastidores, Rodrigo? Isso resume bem. Por isso que se erra muito. Se acerta, tá? Não estou falando não estou generalizando. Mas quando a gente fala sobre narrativa, primeiro, narrativa é poder. Narrativa não é só quem escreve, é quem ilumina, quem veste, quem cuida do visagismo. Eu costumo falar que o primeiro lugar que uma atriz, um ator tem de espaço de violência num set é na cadeira do visagista, que vai falar assim, ai, dread, não tem médico com dread. Vamos cortar esse cabelo? Sem conversar. Né? Quantas vezes a gente já ficou cinza porque não tem a prática da maquiagem na pele negra? Quantas vezes a coloração, a iluminação, sabe, não respeitou a nossa tonalidade de pele, sabe? Imagina, existe uma variação de negritude, desde das pessoas mais retintas, das peles mais claras. E quando você vai ver, por exemplo, uma novela, um filme, muitas vezes está todo mundo quase como se fosse um filtro.
Então há uma necessidade de estarmos nessa narrativa que ela é mista, sabe? Ela é plural, né? Quantas atrizes e atores são de uma maneira muito jocosa, estereotipada a partir do seu figurino. Então, a gente ainda está aquém, né? Porque isso significa uma relação de poder, sabe? De ceder. Nós ainda não estamos nas grandes produtoras como quem assina o cheque e quem possibilita o contrato. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, querem projetos de pessoas negras ou projetos correlacionados à cultura negra, mas muitas vezes os milhões de reais que estão ali para gerar, possibilitar o produto, muitas vezes esse valor não está na mão das pessoas negras, sabe? Então a gente ainda tem muito que caminhar. O Ministério da Cultura ainda tem muito que debater sobre, de uma maneira muito corajosa, porque é isso, assim, eu não tenho receio de falar, né? As questões de poder e que também perpassam, por exemplo, pelo audiovisual brasileiro, é uma questão de pai para filho ainda, Sim. sabe? É bem familiar, né? É tudo muito familiar. Uhum. Então ainda eu não preciso, por exemplo, eu não preciso mais brigar, não está nisso. Hoje a minha equipe ela perpassa ali 99,9% de profissionais negros e negras. E aí eu vou falar assim, Rodrigo, isso é importante, porque a gente está discutindo cultura, sabe? Daisy Washington já falou sobre isso. Rodrigo, eu não teria a audácia de dirigir um trabalho que falasse da cultura judaica, que falasse da cultura japonesa. É óbvio que eu vou errar. Rodrigo, mas tem pesquisadores, tem pesquisadoras, você pode estudar, eu vou errar. Eu não faço parte de tal contexto. E aí eu volto à reflexão, César, que você fez sobre ser aliado e aliada, sabe? Dessas pessoas que se colocam como progressistas que eu vou cobrar sobre essa visão de ceder, né? Por que vai dirigir? Você tem pessoas ali para dirigir. Para mim, continue me perguntando porque isso gera empregabilidade. Mas num Brasil onde 56% da população se autodeclara negro e negra, você falar que não conhece um diretor de fotografia negra é racismo. Você falar, eu não conheço alguém bom que faça o visagismo ou figurino. Meu Deus, nós estamos em todas as frentes, em toda a cadeia produtiva do audiovisual e do teatro e com excelência. É óbvio que quando essa formação, essa ocupação, essa profissão, ela começa a pedir uma formação caríssima, né, como uma diretora de fotografia, e que precisa, sei lá, ter um conhecimento técnico que perpassa uma lente que custa sei lá quantos $1.000, a gente não vai estar em grande quantidade, mas a gente vai estar. Então, primeiro, né, uma produtora que se coloca como aliada à causa, ela tem que gerar empregabilidade, sabe? Se você não consegue encontrar com um número X de diretores de fotografia, a gente precisa formar. A gente precisa colocar como estagiário. A gente precisa colocar como assistente para que as próximas gerações a gente tenha um número X. Mas, voltando para a sua provocação, César, que é muito importante, o protagonismo não pode estar na frente dos palcos, não pode estar somente na frente das câmeras. Esse protagonismo negro, essa representatividade negra precisa estar também por trás. E a gente ainda está caminhando de uma maneira muito lenta. Aproveitar que você falou em empregabilidade, eu queria conversar com você, porque estamos aí no sprint final, né? Esperando a escolha do presidente Lula para a vaga, né, da ministra Rosa Weber no STF. Ela saindo, fica só uma mulher, né? A
A gente sabe que na história tiveram 3 mulheres brancas e também 3 ministros negros, num total de 171 ministros em 132 anos de história. Rodrigo, queria te ouvir porque eu já ouvi, eu acho que você também já deve ter ouvido do tipo, mas temos mulheres negras que poderiam ocupar este cargo? Eu tenho uma planilha em Excel. Ai, que lindo! Eu tenho uma planilha, é isso. Me liga, né? Famoso. É uma fala sem cabimento para um governo. Eu posso fazer crítica porque eu sou um homem de esquerda preta, com muito letramento e conhecimento. Mas eu posso fazer crítica. Uhum. A gente pode cobrar desse governo que uma das pautas era essa, sabe? A gente precisa entender que a violência que muitas vezes o campo jurídico ratifica está por conta de você ter a maioria de pessoas brancas sem ter um entendimento das necessidades reais. Como é que pode, no Brasil, você ter mais mulheres negras do que homens negros, mulheres brancas, homens brancos, e você não ter essa representatividade maciça do campo jurídico? E não passar pela cabeça de um governo progressista, e atenção, presidente Lula, que muito eu respeito, como é que você não passa pela cabeça, está na hora dessa compensação? Uhum. É impossível. Você tem ali a comunidade carcerária no Brasil, de maioria de pessoas negras, na decisão jurídica de repensar esse martelo que bate, que dá a sentença, não racializar, não achar que isso é importante, não achar que raça é importante, não achar que gênero é importante. Tanto é importante que se coloca a partir de raça branca e a partir de gênero masculino. Então a gente precisa assumir. Então eu prefiro que se coloque. Isso não é importante, não é um governo progressista, essa pauta a gente não vai tocar do que ficar encontrando justificativas que não convencem ninguém, sabe? Há esse compromisso, sim, com a sociedade, há esse compromisso, sim, com o movimento negro de colocar uma mulher negra como ministra do Supremo. Já passou da hora. Uhum. Rodrigo, teve uma... Eu vou trazer uma polêmica aqui que eu quero que você avalie. A gente conversou com o Manuel Soares aqui, e ele teve uma fala que reverberou muito, na qual ele diz que negros e mulheres e homens trans deveriam receber mais, deveriam receber um salário mais alto do que brancos. Ele fez uma defesa bastante pertinente, incisiva, a meu ver, e a gente sabe que tem, sim, todo um desenvolvimento histórico e cultural que favorece o desenvolvimento de pessoas brancas, heterossexuais e tal. Como é que você sente essa questão? Eu queria te ouvir a respeito disso. Antes de a gente chegar aí, que pessoas negras recebam como pessoas brancas. Aí a gente sabe... Já é um bom começo, né? É o grande começo. Uhum. Né? Primeiro, a mesma oportunidade. E a gente sabe que numa seleção de emprego, a pessoa branca sai na frente. O homem branco sai na frente. Se a gente pensar na pirâmide social, esse homem branco, rico, heterossexual, sabe, cisgênero, está ali na ponta, sabe? A população indígena bem lá embaixo, a mulher negra lá embaixo. E quando a gente vai pensar em números, e não é o Rodrigo que está falando, é só pesquisar, sabe? Essa mulher negra, ela recebe menos do que o homem negro. E o homem branco está lá na ponta da pirâmide. Primeiro, se a gente se coloca como um país que tem ali como Estado democrático de direito, a partir do seu alicerce, ou seja, liberdade e igualdade, a gente precisa... Eu entendo conceitualmente, filosoficamente, o que o Manuel Soares traz, e ele não está errado, uhum, né? Mas a gente precisa caminhar para que exista aí uma política de fiscalização sobre a questão salarial. Eu tenho um histórico de diretor de rede de ensino, né? Um dia, por acaso... eu falo por acaso porque eu sei que não foi por acaso.
caiu no meio e meio a planilha de pagamento de uma rede de ensino. Então, todos os professores negros com doutorado recebiam como professores de graduação. E todas as pessoas brancas de graduação recebiam como pessoas de doutorado. Isso não era por acaso. E isso não é localizado só nessa instituição de ensino. A gente sabe que isso é generalizado, sabe, em qualquer profissão. Então, a gente precisa primeiro equiparar. E todas as pessoas que criticaram o Manuel Soares são pessoas que não conseguem entender o que é a sociedade ou não querem entender o que é a sociedade por conta do seu privilégio. Sim. Concordo. E, Rodrigo, como é que você lida com críticas em relação ao seu trabalho, em relação a você, em relação a posts? Eu entendo que você, como trabalha, né, em artes e comunicação, tem uma liberdade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, como você disse, tem uma plateia ali, né? Você fala com alguém, você se dirige a alguém. Então, ao mesmo tempo que você tem essa liberdade total, você sabe que tem alguém ali do outro lado que pode concordar ou não com você, independentemente da reflexão. Queria saber como é que você lida com o feedback negativo e também com o feedback positivo, né? Como é que você insere aí esse retorno que é tão importante aí para a gente caminhar, né? Muita terapia é boa. Ah, sempre. Dizer que gosta de crítica. Dizer que gosta de crítica não dá também, né? É mentira. Eu falo isso pra ela. Assim, é tudo como se fala. Acho que você pode falar sobre tudo, sabe? Existem críticas que são violentas, existem críticas que, sabe? Eu costumo falar sobre cuidado, sabe? Acho que pode falar tudo. E, assim, pessoas, né? Você tem que ter uma intimidade. A crítica do público, tá tudo certo. Você pode falar, não gostei dessa obra, gostei dessa obra, me mexeu de tal maneira. Mas quando a gente vai para a internet, eu procuro não ler, sabe? Eu procuro não ler. Quando eu leio, eu respondo tá, eu não bato boca, porque assim, vem um textão te criticando, e a pior coisa é a pessoa ler somente tá. Eu respondo tá. Aprendi isso com a Tia Má. Esse responde é o papinha, né? Tá. Ok. Boa. Um ok. Um joinha. Mas eu procuro não ler, sabe? Eu acho que ninguém paga aluguel no meu ori, na minha cabeça, sabe? É muito caro. Então, aquilo que vai me adoecer, aquilo que eu não tenho gerência, eu acabo deixando para lá, não é importante para mim. Agora, porque eu tenho esse cuidado, tantos trabalhos que eu assisto, trazendo agora para o audiovisual, para o teatro, então trabalhos que eu assisto, não concordo, e que não vou falar nada, sabe? As pessoas vão falar assim, o que você achou? Eu não tenho intimidade, vou falar assim, parabéns pelo seu trabalho, sabe? Eu sei que houve esforço, sabe? Eu sei que colocar um espetáculo, um filme, não é fácil. Agora, se você tem intimidade e eu sinto que realmente você quer ouvir, com o maior cuidado eu vou ter crítica. Agora, de tal maneira, sabe, que não tenha cuidado comigo, eu falo, faça o seu. Perfeito. Boa. Eu vou contar uma história para vocês dois. Eu não vou falar o nome porque vocês conhecem a pessoa e exatamente eu vou ter esse cuidado que o Rodrigo está propondo. Me convidou para uma peça e eu fui na peça. E é uma peça muito grande, muito conhecida, uma montagem e tal, que tem muito recurso. Eu não vou dar mais detalhes porque vocês podem acabar. E a pessoa me perguntou, o que você achou? Eu falei, adorei, maravilhoso. E a pessoa é extremamente inteligente, falou, Calejão, pode falar real, eu tenho coisas que eu não gosto, eu acho que é um pouco clichê, etc. E tal. Eu falei, bom, agora que você já me abriu essa possibilidade, aí eu faço a crítica como ele está propondo, com todo o cuidado do mundo, né? Eu sei que aquilo ali é um filho do cara, né? Você não pode chegar dando, tá uma porcaria, por mais que você não tenha gostado. E eu, de fato, gostei, mas algumas coisas que eu faria diferente. Então, eu me identifiquei nisso que você falou,
No sentido de dizer, bom, se eu não tenho grandes intimidades, se não é um amigo, eu vou, parabéns, legal, eu sei que isso é parte da tua vida, do teu trabalho, muito bacana. Agora, se a pessoa pede um retorno honesto e ela abre Essa aquilo para... possibilidade, Exato, abre acho essa que também janela, é cabe, né? diferente, sim. Fazer uma crítica realmente construtiva, não, eu sei que é um clichê, mas a crítica que diz, olha, eu gostei disso, mas acho que aqui pode melhorar e tal. Tudo isso é pertinente. Eu, particularmente no meu trabalho, também cresço. Às vezes dói, às vezes você recebe a crítica de cara, aquilo te causa um desconforto, você quer xingar a pessoa, mas depois aquilo você vai internalizando, você vai percebendo que alguma coisa pode ser aproveitada e que faz sentido, né? Num primeiro momento, vamos lá, mesmo com terapia, não é nada confortável. Não é. Não é nada confortável, até porque você se dedicou, você fez o seu melhor, e aí você vai entender que nem aquilo foi suficiente. É duro, Exato. é duro. Mas aí sim, né, você refletindo, mais calmo, né, você vai assimilar algumas coisas que vão te ajudar. Até porque a gente precisa desse olhar de fora, né? Assim, ele é necessário para qualquer ser humano. Não tem como, né? Se olhar no espelho não te responde. Né? Eu acho que é importante reconhecer a tua vaidade, reconhecer que a gente tem, claro, a crítica muitas vezes ela é incômoda, mas que ela exerce sim um papel fundamental construtivo nisso que você tá agora, tem propondo. gente que não, né? Tem gente que dá aquela alfinetadinha e você não vê aquela parte, né? Amiga, né? Aí é ataque, né, Rodrigo? Aí a pessoa a pessoa tá te alfinetando, você distingue isso muito prontamente, né? Quando você percebe que, assim, tem maldade aí. Tem maldade. E tem uma régua. Eu só escuto quem faz, sabe? Eu só escuto quem arrisca. Você não faz, você não contribui, sabe? O seu trabalho... E tá tudo certo, é só visando o seu bolso, você não arrisca, você não tem compromisso com empregabilidade, não tem nada. Não se meta, faça o seu, sabe? Eu acho que, para mim, esse lugar da crítica é mais no conforto do que você me perguntar o que eu achei e eu não tendo a menor intimidade contigo. E aí eu aprendi uma coisa com Maria Tereza Veira, a minha mestra em artes plásticas, que ela falava assim, interessante. Maravilhoso! Quê de deboche, inclusive, né? Vou usar, inclusive, adorei. Interessante, é maravilhoso. Rodrigo, conta pra gente, tem peça sua em cartaz, tem projeto em streaming, como ator, enfim, conta pra gente onde encontrar Rodrigo França por aí, pelo Brasil. Tem Capiroto, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, terças e quartas, às 19h, que é um espetáculo que é o diabo dialogando com a plateia sobre patriarcado, sobre demonização de divindades colocadas como divindades do paganismo, sobre essa necessidade do ser humano terceirizar sua perversidade numa figura que não está aqui para se defender. Esse é um espetáculo. A gente vai reestrear o Para Meu Amigo Branco em dezembro, em primeira mão estou falando isso, que foi um sucesso aqui no Rio, no Planetário da Gávea, Para Meu Amigo Branco. A gente volta com o Jorge Lafon ano que vem. Em novembro, dia 16, também no Rio, no Oi Futuro, a gente estreia Angu, que é espetáculo para discutir masculinidade negra a partir de homens gays. Muito bom, hein? Em novembro, eu lanço um livro que se chama O Menino e Sua Árvore, um livro infanto-juvenil que debate sobre morte, a partir de uma lógica filosófica iorubá. Né? A gente coloca a morte numa condição ocidental a partir do medo, a partir do pavor. E é um livro, eu acredito que é uma das coisas mais lindas que eu já escrevi. Toda vez que eu releio, eu choro, e todo mundo que lê fala assim, nossa, principalmente quando a gente tem aí 700 mil mortes, né, por conta de Covid. O que falaram com essas crianças? Que tipo de conforto deram para esses adolescentes? Então, me senti na necessidade de escrever. No stream, não há muita coisa. Tem um Barba Cabelo Bigode, que é meu filho mais velho,
na Tá na Netflix. Netflix, né? Tem Humor Negro, série especial no Globoplay. Como ator, só ano que vem que tem Verônica, tem, meu Deus, Verônica, tem Arcanjo Renegado, tem muita coisa. Tem o Rodrigo espalhado, o Rodrigo múltiplo. Rodrigo. Mas privilegio o teatro. Que delícia, cara. Bom, É o tem primo muita... pobre, né? Teatro, O teatro é o é... primo rico em potência e possibilidade, mas economicamente é o primo pobre. É o primo pobre. E por quê? Me conta um pouco. Por que você prefere o teatro nessa medida, considerando que a TV, o Netflix, tudo isso tem muito mais glamour, dá muito mais aderência popular. O que te atrai mais na questão do teatro? Eu falo que o teatro é meu amor, o audiovisual é minha paixão. O teatro é minha escola. Se eu consigo filmar bem, foi o teatro que me possibilitou isso, sabe? Ser diretor de teatro me possibilitou ser diretor de cinema. Eu fui buscar tecnologia, eu sou um diretor que entende de lente, que entende de luz, que entende de todos os processos, mas quem me deu isso foi o teatro. Eu sou grato ao teatro. E também entendo que os meios econômicos que nós temos para divulgar o streaming não é o mesmo meio econômico que a gente tem para divulgar o teatro. Sim. Principalmente quando a gente perde até o tijolinho no jornal que divulgava ali os espetáculos, nem isso a gente tem mais. Nossa, é verdade. Rodrigo, você já chegou a recusar algum papel? Quais são os critérios aí que você avalia quando você recebe uma proposta, tanto de peça quanto, enfim, de filme? Quais são temas, se é que você tem temas proibidos? Ai, vamos lá. Primeiro, minha carreira artística, eu tive como paralelo uma carreira acadêmica. Ou seja, eu nunca precisei fazer arte para pagar minhas contas, sabe? Isso muda tudo, né? Isso muda tudo, sabe? Eu tenho um currículo que eu me orgulho a olhar e falar, nossa, mesmo o meu único fracasso foi o espetáculo que eu mais ganhei dinheiro, por exemplo. Foi lotado, era ruim para mim, mas era ótimo, eu como ator. Então isso muda tudo. Então eu posso recusar, porque, né, é diferente de um artista que tem família e que a sua única forma de ganhar dinheiro é a sua arte, né? Hoje eu vivo exclusivamente do meu trabalho artístico. Não dou mais aula, só dou palestra. E hoje eu posso... não é que eu não possa segurar numa arma, mas tem que fazer todo um sentido, sabe? Eu não vou corroborar com o estereótipo desse homem negro violento, desse homem negro raivoso. Eu tenho muito cuidado. Inclusive também no teatro. Que, por exemplo, só para contextualizar, eu acredito muito na arte como denúncia. Tudo bem, né? Mas que tipo de exemplificação a gente vai deixar para as novas gerações se a gente aponta somente o homem negro como esse que abandona a sua companheira, esse que está de uma maneira numérica no alcoolismo, etc. Então, esse tipo de narrativa não me interessa. Eu posso fazer um traficante? Posso. Mas tem que ter outro personagem negro que é o contraponto desse traficante. Eu não só examino o personagem, eu examino se tem um contraponto de personagens para que tragam ali exemplificações positivas. Tá, ou seja, o enredo de uma forma mais ampla e a mensagem que aquilo vai traduzir, né? Sim. A gente está caminhando aqui para os minutos finais, mas tem uma questão que eu não posso deixar passar contigo, que é o seguinte: a gente eu e a Hobbs tivemos essa conversa que eu vou te propor aqui com diferentes pessoas e cada vez surge uma perspectiva diferente, que é os limites da arte, se eles existem ou não. A gente teve entrevistado aqui que disse que não, eu acredito que a arte não tem que ter nenhum limite, inclusive o que quer que seja, coisas assim violentas, absurdas, que remetam a regimes totalitários, então.
e que a arte não pode ser censurada nesse sentido. Ela tem que tolerar, ela tem que ser utilizada para veicular o que quer que seja. E algumas outras pessoas, aí eu me incluo nessa lista, acreditando que esse escopo deve ser quase infinito, mas que deve existir, em última instância, algum limite para preservar a vida humana, a integridade humana. Como é que você sente essa questão, Rodrigo? Aí entra o professor de Direitos Humanos Fundamentais. A liberdade de expressão não é um cheque em branco. O que meu limite é a legalidade. Eu não posso chegar num cinema lotado e gritar, tá pegando fogo, sem estar pegando fogo, porque achei que eu deveria me expressar dessa maneira. Eu vou causar um crime, as pessoas vão sair correndo. Então, debater o limite do humor, debater o limite da liberdade de expressão é a partir da legalidade. Uma piada racista é racismo, e racismo é crime. Uma piada transfóbica, homofóbica, misógina, isso tudo está beirando ali a criminalidade. Então eu deixo de fazer arte para ser um criminoso, ponto. Não é o Rodrigo que está falando, é a Constituição brasileira. Perfeito. É o Código Penal brasileiro. É isso, é isso. A nossa liberdade vai onde não atrapalha o outro, né? Eu acho que isso tem que ficar muito, muito, muito claro, assim. Eu me incluo nesse pacote, né? Nessa segunda leva do César, e que tô junto contigo também, que não dá para ser, numa sociedade, algumas regras precisam ser respeitadas, né? Isso não significa que você não tem opção, muito pelo contrário, né? Mas de maneira geral, se a gente não tiver essas regras, como é que fica, né? Concordo. Então, eu acho que a arte, por mais que ela tenha toda a sua licença poética, né, e a liberdade que lhe é peculiar e necessária, ela precisa desse olhar, porque isso é um cuidado também com a outra pessoa. A gente nunca sabe quem está ouvindo a gente. Né? E eu acrescentaria o seguinte, por vezes, para mim pelo menos, a arte pode e deve questionar a legalidade. Porque a legalidade, muitas vezes, é uma construção de quem visa oprimir. Nesses casos, a meu ver, a função da arte é questionar a legalidade. Mas a arte não pode passar por cima da dignidade e da decência humana. Então, para isso, a meu ver, não existe exceção. Se você vai utilizar a arte para massacrar, para humilhar, para debochar de outros seres humanos no sentido pejorativo do termo, aí, de fato, isso para mim não é aceitável. Mas para questionar a legalidade, quando a legalidade atua como um dispositivo de opressão, a arte deve se prestar esse papel. E a gente tem, né, casos de suicídio, enfim, a gente tem, assim, uma lista aí de fatos tristes, né, por conta da arte mal utilizada. Que temos responsabilidade, e só para somar, quando cai no meu colo, numa sala de roteiro, numa sala de ensaio, uma problemática, eu amo. Porque o artista tem que ser, no mínimo, inteligente. Levar para casa a problemática para tentar resolver. Então, eu não enxergo também como censura. Não pode, vamos pensar numa alternativa que contemple a legalidade. Ou bom senso. É isso aí. Rodrigo França, que gostoso conversar com você. Maravilhoso, maravilhoso. Você é uma potência, cara. Parabéns, muito gostosa a conversa contigo. Passou muito rápido. Obrigado. Eu tava tenso, hein? Imagina! Vai pro palco, fica tenso de participar do Sinapse? Para! Não, você foi perfeito, cara. Muito gostoso o papo. Saiu feliz. Delícia. Saiu feliz. Muito que obrigado. Bom. Sucesso, merda pra você. E olha, sorte na vida. Eu acompanho bastante seu trabalho, enfim, vou ficar de olho. Adoro o humor negro, recomendo para todo mundo que assista. É muito legal. Eu racho o bico. É muito bacana. Parabéns pelo projeto e pela ousadia do projeto. Acho que ele foi bem disruptivo nesse sentido, Rodrigo. Fico muito feliz e que a gente, enfim, que venha essa nova geração, uma nova safra de diretores, de roteiristas, de pessoas potentes e que, enfim, de novo vou reforçar porque é importante, assim. As pessoas podem falar sobre tudo o que elas quiserem, né? Vamos tirar do rótulo, né? As pessoas precisam e elas merecem ter esse espaço, assim como todas as outras. Um beijo. Obrigada, beijo, viu? Querido. Beijo, Roberta César. Beijão, obrigado.
Valeu, um beijão, tchau, tchau. Falou que ficou nervoso de conversar com a gente, vai pro palco. Encena, mas foi muito boa a conversa, dirige artistas e atores e tudo mais. Que papo gostoso, né? Muito gostoso. Rodrigo é uma potência. Passa rápido. Ele é uma potência. Eu conheço ele há muito tempo, a gente já se esbarrou em algumas festinhas, assim. Sim. Mas em festinha você não conversa, né, César? Você joga, conversa fora. Mas essa foi a primeira vez que a gente conseguiu conversar de fato sobre temas tão importantes e tão verdadeiros, no sentido de você se abrir, né? Ele foi muito transparente, né, no posicionamento, uma calma gostosa, né, que vai te envolvendo. É muito legal, muito legal. Muito gostoso. Foi muito bacana. É isso, vamos para a programação do ICL, que começa às 7 da matina, com Leandro Demore e o seu Desperta. Olha lá, Leandro Demore das 7 às 8, lendo e analisando as principais notícias do dia, para você sair de casa muito bem informado, meu amigo. E logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E aí, à noite, às 7h30, em ponto, tem o nosso encontro aqui no Sinapse, sempre trazendo convidados e temas diversos aí para a gente poder conversar, aprender, concordar e discordar. Tudo isso está no pacote. Boa, Robson. Boa noite para você. Beijo, boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã aqui no Sinapse ICL. Fiquem bem, um beijo. Beijo. Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?